o, o João Pedro e o Pedro, né? Vamos para Ana Clara. Bem rapidinho. Eu? Andrei. Andrei está? Oi, professora, estou. Então liga a câmera. Arthur está. Eu. Bernardo já vi. Dani. Daniel ia pegar o computador com o telefone, né? João Gabriel tá ali. Davi. Davi não tá? Eduardo está, já vi. Evelyn. Evelyn? A Evelyn esqueceu da aula, ela já entra, tá? Não dá falta para ela ainda, ela já vai entrar. Grazi. Não, ela já entrou. Grazi. Grazi não está ainda. Helena, sim. Não te vi ainda, Helena. Tô aqui com a minha câmera ligada, olha. Ah, tá ali. Henrique. Henrique? Tô aqui. Tá ali. Tô aqui. Isabela Florencio, não ligou ainda. Isabela Medeiros, não vi. João Gabriel. Tá aqui. Kian, já vi. Maquin. Maquin? Cadê? Liga a câmera. Noan. Aqui. Onde estás? Pedro Blom. Aqui. Ah, tá ali. Pedro Santana, já vi. Sofia. Oi. Onde estás? Liga a câmera. Yuri. Yuri não veio. Câmera, Yuri. Eu tinha esquecido da aula, mas eu já cheguei. Sim, eu vi. Júlia Luiza, conseguiu agilizar aí? Yuri, tem sim. E João Pedro? Eu? Tá. Davi não chegou. Grazi não chegou. Isabela Medeiros não chegou. E Yuri tem que ligar a câmera. Tá. Comecem então, rapazes. João Pedro e Pedro. Noah, quase não te conheço. Pode começar? O prof, pro vídeo não perdeu, eu postei aqui no YouTube, no meu canal aqui para negócio de aula, eu mandei o link ali no chat, porque senão não daria para eu apresentar aqui e transmitir a tela, porque não sei o porquê. Vai. Pode transmitir a tela? Ah, eu? Porque eu não consigo aqui, não aparece a opção de transmitir a tela. Eu acho que aparece, tá? Mas em todo caso. Peraí, deixa eu ver. Achei. Tava escondido aqui, ó. Na guia do Chrome, deixa eu escolher, peraí. Uhum. Vou botar aqui, Pedro. Não, já consegui aqui. Tiro então o meu? Olha, o meu já tá aqui, já tá apresentando aí para vocês. Ah, tá, então deixa. Mas eu vou botar e tu falas aí. Vou botar Beleza. play. Para de apresentar, prof. Ué? Para de apresentar, Felipe. Então vai, Pedro. Foi agora. Agora foi. Apareceu.
Prof? Vai, Pedro. Quer que eu apresente? Não falou que ia apresentar? Sim, mas daí bloqueou, então é melhor tu fazer. Ah, tá, beleza. Então deixa eu apresentar aqui. O prof, pra mim tá como se fosse tipo a câmera das pessoas, só que de uma apresentação. Vai, Pedro. Dá pra ver? Dá Dá. pra ver, professor? Dá pra ver. Beleza. Vê se dá pra escutar. Nesse vídeo quero ver você decorar essas principais preposições, avisando que o vídeo está meio rápido, então, se não conseguir decorar, veja o vídeo de novo. 4A, até, após, ante, e, 3P, para, por, perante, 3S, sem, sobre, 2C, com, contra, 2D, desde, de, 2E, entre, tras. Nesse vídeo quero ver você. Deu, professor? Pode falar, Pedro e João Pedro. É porque eu peguei um negócio de voz ali e eu botei ali. Aí eu tentei estender, só que o áudio, ele renovava, tipo, eu botei 3F, daí aparecia 3F3, se eu quisesse estender. Então não dava meio que para fazer ele mais lento. Então foi o que deu, tipo, fazer rapidinho. Por isso que eu botei aquele aviso no começo do vídeo para, tipo, dar uma resumida. Uhum. Tipo, esse 3S é tipo aquele negócio na aula de geografia que a professora fez para memorizar os planetas. Tipo, minha vozinha traz o blá 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 para mim, sabe? Eu não sei quem lembra, mas foi mais ou menos assim que... Uma frase para lembrar. Deixa o João falar um pouquinho. Então, eu pensei, eu acho que é um jeito fácil de gravar, assim, com quantas palavras tem com o início da letra, né? Eu já gravei quase tudo, tô assistindo o vídeo até para gravar. O vídeo ficou um pouco rápido, o Pedro não conseguiu diminuir a velocidade. E é isso, acho. Daria para vocês fazerem em forma de música, mas eu achei bem útil esse recurso de decorar pela letra inicial. Quantos são com A, quantos são com E, quantos são com tal ou com S. Pedro Santana, tu entendeste o recurso deles? Sim, eu achei interessante a forma. Todo mundo usou essa vozinha, mas eu achei legal o jeito. Uhum. É, a vozinha... Não, teve um que fez com voz de mulher, né? Não? Bah, eu perguntei pro Pedro se tinha como colocar a tia do Google lá, mas não tinha como. Aquela lá, ó. Só tinha o Felipe, 2 caras americanos que não sabia pronunciar, e a Maria, que no caso não era a Maria o coisa da voz. Ela era um outro programa que a voz era meio diferente. Então o programa que eu uso, mesmo sendo, tipo, cheio de vozes, ainda não acabou fazendo. E a Alexa? Dá para fazer com a Alexa? A Alexa não estava aparecendo, eu procurei a Alexa. Aí, na real, até aparecia, mas tinha que adicionar uma extensão que era paga. Aí não vale a pena. E a Alexa também dá para trocar por uma voz masculina. Tem até voz neutra, que não dá pra gente saber se é homem ou mulher. Siri também dá. Dá pra gravar Siri tela. também dá. Com a voz masculina daí não vira Alexo? É, deveria, né? Então, mas é que Alexa poderia ser o nome de Alexander. Um homem. Quem não apresentou ainda? Vamos ver. Andrei? Tá. Eu vou ter que sair, Bom compromisso. Vai decorando as preposições. Depois vê o vídeo da aula de hoje. Andrei? Fabiola? Davi não está. João Gabriel? Júlia Luísa? Yuri? Vamos lá? Qual desses vai apresentar? Gente, vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. Chamei um monte de gente que tem que apresentar. É agora ou nunca. Sim. Prof,
Tipo, eu fiz um texto, não um texto, eu fiz tipo uma coisa lá. Só que Eu não não sei se tá consegui certo. descobrir quem... Ah, Júlia avisa. Tá, pode falar. Mas, Tá, Júlia, deixa lembra eu que tu ia achar aqui. trazer a câmera hoje para poder apresentar isso? É que eu não tô conseguindo. Mas vai dar um jeitinho aí e consegue. Liga o celular. Como Prof, assim? mas eu achei que a Júlia era do nosso grupo lá, daquela musiquinha. Não, ela não apresentou ainda. Júlia, vai. Liga, filma com o celular. Abre a Filma. câmera do celular. Prof, que não tá aparecendo opção. Tipo, coisa só tá aparecendo se eu botar pra cima. É que para alguns celulares microfone. atualizou para o e-mail, o meu ainda não. Meu atualizou também. Então, Júlia, o que tu podes fazer é filmar isso e depois apresentar. Se tu não tem a câmera. Se tu não tem como abrir a câmera agora. Mas lê a tua história e depois tu vai ter que apresentar de novo com a câmera, tá? Tá bom. Vai. Júlia? Ó. A moça não sabe, tipo, eu botei... tá. A moça após não sabe o que fazer, comprar durante as roupas que estavam lá, comprou um belo colar. Desde então, ela sempre avista... Ai, professor, peraí. Posso gravar um vídeo e depois botar aqui? Tá. Próxima aula tem que estar pronto. Prontinho quando começar a aula, tá, Júlia? Andrei? Fabiola? João Gabriel? Não? Ninguém desses? A Fabiola tinha dito que ia apresentar ontem. Hoje, no caso. Ela disse ontem que ia apresentar hoje. Disse? Desculpa, não ouvi, Helena. Quem é que falou isso? Ah, esquece. Prof, Helena? ela tinha Oi, falado que a Fabiola falou que ia apresentar Ah, hoje. Fabiola. Tá. Ela me responde quando eu perguntar. Vamos lá? Folha 41. É o seguinte, eu coloquei já no Google Classroom uma folha 41 com as combinações e contrações. Alguém já enxergou isso chegando? Eu já vi. Tá. Porém, eu coloquei lá, mas vocês ainda não precisam saber o que é, porque eu vou explicar agora. Deixa eu só... vou ter que fechar essa janela para chegar no meu quadro. Deixa eu ver. Que droga. Aqui vai dar. Eu acho que vou ter que fechar essa... aqui. Hoje nós vamos ver um fenômeno que acontece com as preposições que se chama combinação e contração. Deixa eu só botar para apresentar. Está aqui. Demorou, mas chegou. Deu. Vocês já vão começar a chegar, né? Já vão começar a receber aí. Receberam? Sim. Às vezes, bom, vocês decoraram hoje, ou desde a aula passada, vocês decoraram as preposições essenciais. Mas, às vezes, essas preposições vão vir combinadas com outras letras ou contraídas com outras letras. O que isso significa? Que, às vezes, como aqui, ó, tá vendo esse ao? A palavra ao é o quê? É a preposição a
mais o artigo o. Tá? Quando eu digo eu vou a algum lugar e esse lugar é o parque, eu vou contrair esses dois numa palavra só, ao. Vocês perceberam isso? Entenderam como é que funciona? Quando eu faço uma combinação, deixa eu só ver se a minha caneta vai funcionar aqui. Sim. Quando eu faço uma combinação, eu fico com as duas palavras como elas eram. O a, como ele era mesmo, e o ou os, como ele era. Então, eu junto essas duas palavras, a, os, e formo uma nova palavra. Essa palavra é uma combinação, tá? Quando eu digo aonde ele vai, eu peguei a palavra onde, peguei a palavra a, que significa para onde, né? E formei uma palavra nova. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, tá? Então, deixa eu só desfazer aqui. Toda essa riscalhada que eu fiz. Tá? Outra coisa que pode acontecer é uma contração. Numa contração, acontece que quando eu junto uma preposição com outra palavra, acontece uma perda fonética, ou seja, uma perda de som. Algum som se perde. Por exemplo, se eu junto a palavra de, que é uma preposição, com o artigo o, vai formar uma palavra do, e não a palavra deo. Percebem? Se eu junto a palavra de com o artigo indefinido vai formar a palavra dum, e não de que nem é tão usado assim, né? Mas essa aqui é mais usada, ó, desta. Não falamos desta matéria. De esta matéria. O que aconteceu? Perdeu um som aí. Perdeu um som de E. Quando eu digo disso, eu não estou falando disso. Eu boto a palavra de, mais o pronome demonstrativo isso. E quando eu junto, um som aqui se perde, que é esse. Entenderam? Então, isso aí é uma contração. Tá? Mesma coisa na palavra neste. Esse N aqui era a preposição em. Em este. Por exemplo, se eu disser assim, o meu livro está em este lugar, como é que eu vou pronunciar? Tipo, Neste lugar. Neste. Então, esse em aqui vai virar um N. Neste. Tá? Ó, não me falem em alguma coisa, e essa coisa é isso. Então, vai ficar nisso. Como é que ficaria a contração da preposição em com o pronome aquela? Coloca esse livro naquela prateleira. Tá? Então, isso aqui, na palavra naquela, eu posso dizer que tem uma preposição? sim. Sim. Qual é a preposição? Em. Em. Preposição em. Tá? Todo mundo entendeu? E ainda existe um tipo especial de contração, que é a crase. O que é a crase? É quando ocorre a fusão de vogais idênticas. Então, eu tenho um A e um O, por exemplo, são vogais, e elas vão se combinar, né? Vai ficar, eu vou ao parque, e quando eu vou a algum lugar, e esse lugar é a praia, o que vai acontecer? Existe uma palavra assim, ó, vocês já ouviram? Já viram essa palavra aqui escrita? Não. Não. Por quê? Porque esse A e esse A vão se contrair
numa contração especial que se chama crase. Para avisar que ali atrás tem outro A, aqui tem uma flechinha, vamos dizer assim, dizendo ali atrás tem um outro A escondido. Tá? E só que essa flechinha é um acentinho. Então vai ficar um A craseado, informando que ali atrás tem outro A. O que também pode acontecer? Se em vez de praia fosse as compras, eu vou às compras, ficaria um A que é preposição e um outro A que é um artigo. Tá vendo? Então fica um as com um acento aqui para avisar que ali atrás tem. Oi. Sempre quando, tipo, várias vezes quando tem placa na rua, meu pai ele sempre olha e fala que tem um erro. E sempre é umas placas que tem um horário. E aí as pessoas botam. Mas eu nunca entendo isso, porque tem gente que bota, tipo, do meio-dia às, sei lá, 3 horas. E aí esse A tem crase, e meu pai sempre disse que não devia ter crase. Eu nunca entendi por quê. É porque se fosse assim, de 3 a 4 horas, aqui esse A não tem crase. Por quê? Porque aqui esse D, ó, é só a preposição. Então, aqui também tem que ser só a preposição. Agora, se eu tivesse dito assim, das 2 às 5, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma preposição de mais o artigo as. E aqui o que eu teria, então? A preposição a mais o artigo as. Portanto, aqui o que aconteceria? Tenho que avisar que lá atrás tem um outro A. Entendeu? Então, se no primeiro tenho a preposição e o artigo, no segundo também tem que ter. Mas se eu dissesse assim, Helena, eu trabalho todo dia de 3 a 4 horas. O que a pessoa quer dizer com isso? Que ela trabalha de 3 a 4 horas. Ela, tipo, o tempo que ela usa para trabalhar são 3 ou 4 horas. Isso, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, né? Não é das 3 às 4. Agora, se ele disser das 3 às 4, aqui eu tenho a preposição e o artigo. A preposição e o artigo. Tá? E, na verdade, se a pessoa trabalha de 3 às 4 horas, a 4 horas, é diferente de trabalhar das 3 às 4, porque daí ela trabalha só 1 hora. Tá? Então, aqui nós vimos as combinações e as contrações. Todo mundo entendeu qual é a ideia? Sim, prof. Sim. Sim, prof. Aqui, qual é a diferença de uma combinação e uma contração? Aqui. Com o microfone ainda. Saúde. Desculpa. Ai, amplificou meu espirro. Cadê o Maquin? Sofia, qual é a diferença de uma contração para uma combinação? A combinação que tu falou, acho que é tipo misturar, tu misturou o D com isso, que ficou isso, e a contração, eu não sei explicar isso. Isso que tu falaste agora é uma contração. Pegou a palavra de, pegou a palavra isso, e quando juntou, o que ocorreu? Ele se contraiu. Contraiu, porque houve uma alteração no som, tá vendo? Não ficou de isso, ficou disso, perdeu um sonzinho ali. E a combinação, tem muito menos casos de combinação. O que é a combinação, Pedro Santana? Pode ser Ana Clara, salva o Pedro. É quando junta e, tipo, não muda nada. Tipo, a, o, ao. Tipo, não Muito muda bem. nenhuma das palavras. E só junta. Muito bem. É isso mesmo. Que lindo gato preto, Pedro. Lindíssimo. Tá sem som. Ana, é bem isso. Combinou, só encostou um no outro e os dois ficaram iguais.
Evelyn, qual é a diferença, então, entre os dois? Prof, tá ouvindo barulho no fundo? Não, pode falar. É porque estão batucando, assim, daí Não tem não dá pra... importância. Pode falar, pode falar. Era porque juntava os dois e o outro não juntava, né? Era alguma coisa assim. Nos dois, junta os dois. A diferença entre eles, Eduardo, qual é mesmo? É que a contração tem uma letra que perde o som, o outro se junta praticamente. É, Mas perfeito. não perde o som. Perfeito. Nos dois se juntam, mas num existe essa perda do som, que é a contração. É isso mesmo, Eduardo, tá? Então, vocês vão receber uma folha, a folha 41, que vai ter essa explicação igualzinha como tá aqui, copiei e colei lá, tá? E vai ter uns exercícios para vocês encontrarem a contração num quadrinho e tal, tá bom? Para fazer para a semana que vem. Tá no Google Classroom e eu vou mandar naquela atividade que vai para os pais. Vai precisar te enviar isso, prof? Em aula. Não precisa enviar, porque a gente vai corrigir em aula. Ok, beleza. Tá? Mas tem que fazer aqui, ó. Eu já recebi e já fiz, prof. Ai, meu Deus! Tu nem tinha visto a explicação ainda. Eu já recebi, já fiz, prof, só que eu tô nervoso em relação à resposta. Eu queria escutar primeiro a aula para ver se eu tava certo. Claro, é o certo. Eu mandei de noite, só para vocês hoje, quando eu falasse, já estar lá. Tá? Mas não era para ter feito antes, porque não tinham recebido a explicação. Então, por que isso vai ser importante? Eu gosto de me livrar das coisas logo, daí eu assisti um vídeo de uma explicação e fiz. Tá. Mas daí ficou mais claro ainda com a sua explicação. Daí agora meu Deus. Deixa eu só perguntar uma coisa. Essa quadro que eu preparei hoje facilita na hora de entender? Facilitou? Bastante. Tá, mãozinha positiva. Facilita porque tem exemplo, daí é mais fácil. A gente consegue ver e tal. Tá. Na verdade, o exemplo da combinação são só aqueles, tá? Não vai ter outras combinações. Mas contrações vai ter, não, infinitas não, mas vai ter muitas. Porque o D, eu posso juntar ele com muita coisa. Posso juntar com o A, com as, com o, com os, com um, com uma, com aquele, com isso. Então, são muitos exemplos. Depois não mostrei um exemplo importante, que é o da palavra por. Vou escrever aqui no chat. A palavra por, quando ela se junta com o que dá? Por exemplo, se eu disser, eu vou por um lugar, né? Eu vou por aqui, vou por ali. E se fosse... Vou colocar em... Não, mas não é o verbo por, ó, não tem acento. Tá? Pode ficar com a câmera desligada enquanto apresento? Tá, pode. Mas agora, é porque é muito ruim dar aula sem ver vocês. Quer ver? Prestem atenção agora. Tá? A palavra... Não, prof, eu tinha mandado isso naquela hora que eles estavam apresentando o trabalho. Entendi. Sim, durante a apresentação pode. Então, a palavra por, no sentido de uma preposição, eu posso dizer, por exemplo, como por exemplo, e eu posso dizer, ele vai por aqui. Oi, Isabela, que bom te ver. Se em vez de dizer por aqui, eu quero dizer por a rua. Ele vai por aqui, ele vai por a rua. Pela, né? Então, pela é a contração de por mais a, só que é muito diferente. Tá? E se fosse por mais o, em vez de rua fosse caminho, ele vai pelo caminho, por mais o, é uma contração também. É uma junção, professora? Como? Por isso. Por isso, mas Não, o que é o por do por isso? Ele tá puro, ó, ele é só a preposição. Entendi. Por isso é separado, né? Separado. Eu sei, mas pode ser que faça algum sentido. É porque eu tava pensando aí. Né? Quando é que por isso é tudo junto? Não sei. Alguém respondeu aí minha resposta. Quando é que por isso é junto? Quando tá errado.
Quando tá errado. Quando tá errado, ele é junto. Eu adoro responder assim. Tá? Por isso nunca é junto, apesar de que muita gente escreve, é porque existe, por exemplo, a palavra portanto, tudo junto. Quando é que portanto é separado? Quando tá errado. Não, eu posso dizer, eu comprei isso por tanto, ele comprou isso por 2 vezes tanto. Mas ninguém compra tanto por tanto. Sim, eu posso dizer, portanto, amor, tem uma música, portanto, amor. Ah, então existe a palavra portanto, tudo junto, mas existem 2 palavras que são por e tanto. Mas a palavra por isso, tudo junto, não existe. Existe a palavra porque e existe 2 palavras separadas. Que são... Porque tem vários jeitos, né? Porque junto, porque separado com um negocinho em cima, porque... Como é o nome desse negocinho em cima, Ana? É o chapeuzinho. Mas acento circunflexo. Acento circunflexo. Ele vai ter o acento circunflexo, quando ele for separado, quando ele vier antes de algum ponto, ó. Porque com ponto, porque com ponto de interrogação, tá? E ele vai vir todo junto com acento, quando ele significar o motivo, a razão, o porquê. Sempre que ele tiver acento junto, ele vai ter um artigo assim, o porquê, um porquê, ou ele vai poder ter essa palavra. Tá? Bom, então, bem rapidinho a gente viu o que são as combinações e contrações, e isso vai ser importante na nossa continuação do estudo dos verbos transitivos, tá? Porque um tipo de verbo transitivo vai exigir uma preposição. Vai exigir, vai precisar da preposição. E às vezes essa preposição vai estar combinada ou contraída, e a gente tem que ser capaz de se lembrar que ela existe ali. Por exemplo, quando eu digo eu gosto, o que pode ser a continuação? Qualquer coisa. Eu gosto de macarrão. De macarrão. Ó, aqui a Ana usou a preposição pura, né? Sem se misturar com nada. Mas quando a Evelyn disse qualquer coisa, eu gosto de qualquer coisa, ficou bom? Se eu gosto disso? Disso. Eu gosto de qualquer coisa. De macarrão, ou eu gosto do macarrão de tal pessoa, ou eu gosto disso. Quando a Sofia disse disso, o que ela usou? Uma contração. Uma contração. Da preposição de e mais o pronome demonstrativo, isso. Tá? Entenderam? Então, nessa hora de estudar isso, Pedro, como é o nome desse gato, Pedro? Gato. Tá. Eu vou botar ele na chamada. Tá? Então, a nossa matéria vai depender disso e o exercício vai ajudar vocês a identificar. A Isabela Medeiros não veio? Não? E deixa eu ver quem mais estava faltando. Isabela Medeiros, o Davi. O Davi já faltou na aula passada, estou estranhando. Sempre ele era o primeiro a chegar, o segundo. Davi, Isabela Medeiros. Na aula de espanhol ele estava. Ah, então tá bem. Tá. Eu preciso ver com vocês se vocês querem fazer um outro dia D nesse mês. Querem? Não, Pedro Santana não. Tanto faz. Sim. Eu quero, prof. Sim, sim. Ah, bom. Eu já estava achando muito. A Ana quer também. Sim. Sim? Então, nós teríamos que... o que tá falando ali? Mandei errado, foi mal. Tava digitando lá. Errado significa que tu tá falando bobagem com alguém enquanto tu devia estar prestando atenção na aula. Né? Tá. Para saber qual é o tema, vai ser escolhendo
vocês escolhendo, a gente fazendo uma lista de sugestões e vocês votando num. Querem fazer agora? Na outra vez que a gente fez a eleição, o segundo lugar tinha sido cosplay, né? Personagem de livro. Ah, mas eu não tenho nada disso. Personagem de série. Minha filha se veste de cobra. Hahaha. Querem fazer de personagens? Pode ser. E aí, Pode vocês ser. querem fazer personagem de série? Ou querem Pode fazer ser de- livro? Pode Ou ser de personagem filme, em sério. geral? Porque eu tenho um Pode ser vestido em da geral. Elsa aqui de 4 anos que eu acho que serve em mim ainda. O quê? De 4 anos, Ana? Um vestido da Elsa. Quando tu tinha 4 anos? É, mas deve servir pelo menos a minha cabeça. Aí eu posso vir de Elsa. Ah, entendi. E, gente, não precisa vestir. Vocês podem mostrar a coisa. Né? Digamos que eu tenha lá uma coisa. Ah, essa. De cosplay não tem como fazer nada, não tenho fantasia. Então, mas aí pode ser uma coisa que te faz lembrar aquilo. Pode ser um desenho. Eu vou pode ser ligar um minha objeto. TV na Netflix, vai representar todas as Vamos séries. fazer programa. Querem propor outro Pode ser tema? um boneco de alguma coisa. Eu vou mostrar um post-it, tá? Um post-it escrito um negócio. Pode ser uma coisa escrita, pode ser uma música, pode ser um Não, objeto. mas é porque o post-it faz sentido, professora. Faz sentido. Porque Helena, vem de Harry Potter, Helena. Você tem a Por roupa. que a gente não fala muito do pijama? Clara. A do pijama pode ser do outro mês, então. Ah. Mas cosplay, então, não tem como fazer. Só se eu pegar minha foto e botar na minha cara de quando eu tava de Coringa. Faz sentido. De pijama eu tenho um pijama muito lindo. E eu na Clara e a Helena a gente pode ir combinando, vai ficar tudo. Evelyn, meu pijama tem um furo do sovaco. Super lindo. O meu também. Tá todo sujo desde Vou o fazer meu cosplay do meu pai. inteiro, gente. Bernardo, essa varinha foi tu que fizeste? Não, porque Pô, eu tinha uns 5 anos quando meu pai comprou. Meu irmão, ele tinha um da Hermione. Também tinha, tipo, era um site que vendia Eu tenho a varinha. Uhum. É que como tu é bem artista, assim, para fazer as coisas, podia ser. Fosse. O prof não precisa. Eu também tenho um saco de dormir de sereia. O saco Tem de que dormir é ser uma de cama de desenho? sereia. Tá, não contem aqui, façam a surpresa. Quando é que vocês querem fazer? Na próxima terça ou na outra terça, para dar tempo de se organizar? O prof tem que ser obrigatoriamente de cosplay de desenho ou alguma série? Não, pode ser um personagem de livro. Eu posso fazer um cosplay do meu pai? Ah, pode. Olha só. Tá. Então, terça-feira que vem, todo mundo é capaz ou é melhor marcar para outra semana? Não, pode ser quinta-feira que vem, né? não pode ser quinta. Quinta é melhor, porque daí a gente tem um tempão pra gente se arrumar e aí na. Se arrumar, tá. Não, porque tem Não se esqueça. Terça tem 2 aulas, melhor. Não, mas de qualquer forma, que essa atividade são de 10 a 15 minutos, no máximo. Tá? Quando foi o nosso ano de ter essa brincadeira, a gente ficou numa pandemia, que legal. Mas olha, tiveram, Evelyn. tem turma que está sofrendo mais isso, né? Porque o nono ano, por exemplo... As crianças do primeiro ano iam ter dormida, não vão ter. Cada um vai perder uma coisa. Era mó legal dormir. O importante é a gente ficar saudável. Então, 11h03, dá tempo da gente falar... Ah, eu tenho que falar o seguinte. Aquela atividade do Tilung, ou Tailung... Ai, gente, tô muito triste que vocês fizeram em forma de prova, saíram muito mal, depois refizeram, podendo olhar, podendo fazer tudo, e mesmo assim as notas foram muito más. Eu não sei se vocês acharam que são todas iguais, então vocês copiaram uns dos outros, não sei. Eu sei que ninguém tirou nota acima de B, nem B. É que eu não gostei muito da história, e também na hora que eu ia fazer, eu não lembrava muito das coisas, mesmo olhando no livro, não conseguia. Então, o que nós vamos fazer? Na aula que vem, nós vamos ler as perguntas, e cada um de vocês vai responder uma das perguntas,
tá? Que eu vou fazer na hora. E nós vamos ler as alternativas e tentar entender por que não é aquela, por que não é aquela outra, e sim por que é a resposta certa. Entenderam? Valendo ponto. Então, para terça-feira, releiam o Tilung, conversem sobre ele, tentem lembrar das perguntas, não tem problema, para vocês começarem a entender como é que se faz aquele tipo de interpretação em que tem a pergunta, tem o livro na mão, tem as alternativas, eu tenho que achar qual delas é a certa ou qual delas é a errada. Tá bem? Para a próxima terça. Ó, prof, tipo, a história do Golem era legal, era style, tá? Mas a do Tilung, não sei, não gosto de dragão, né? Não me interessei, provavelmente deve ter sido por isso. Eu sei, eu também, na verdade, não tem algumas que não são minha preferida, mas não tem importância, a gente vai ler e vai entender, tá? A história daquele dragão, uma marca dos dragões, de todos e daquele também, é que ele é um ser que leva séculos em cada etapa do desenvolvimento dele, né? Ele leva muito tempo para fazer as coisas que um ser humano faz em alguns meses, aprender a andar, aprender a falar, a se comunicar, etc. E ele mora numa comunidade que está esperando muito que ele possa fazer um favor para a comunidade, que é qual? Trazer chuva. Trazer chuva. O movimento dele pelo céu vai causar chuva, e aquela comunidade está precisando muito disso. Então, releiam o texto sabendo disso, tá? Sabendo por que a comunidade quis acelerar o processo que era lento do dragão, como eles tentaram fazer isso, o que aconteceu para essas pessoas, tá? Tá na nossa hora? Não, ainda temos um pouquinho. Entenderam, então? Então, releiam aquele texto. A nossa próxima interpretação, depois dela... acabou. 11h05. 11h05 que acaba. A nossa próxima interpretação vai ser um texto que não é dos monstros. Mas o que eu quero com essa correção é que vocês entendam como usar aquele formulário. Tá? Porque nós vamos ter prova de pergunta e resposta, mas também vamos ter outras que são assim. Tá bem? Oral, né, prof? Oral. Tá? Façam a folha 41, beijos, bom fim de semana. Beijo, Tchau. Tchau. Falou! Quem tá falando comigo? Fala, Bernardo. Bernardo. Não, é que lembra ali que tu tava falando que você tá falando que eu faço as coisas. Então, às vezes, enquanto eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo mais um FIA, que eu vou botar num diorama meu, uma maquete minha. Ah, que legal. Mas de que material é esse? Hã? Qual é o material disso aí? Papel ou madeira? Não, é aquelas madeirinhas de caixa de fruta, sabe? Aquelas Sei, madeirinhas bem... Madeira balsa, eu acho que chama. Leve. Sim, que legal. Bom trabalho. Bom fim de semana. Tchau, prof. Tchau.